Este vídeo apresenta uma proposta de zoneamento climático para edificações residenciais no Brasil, visando melhoria no desempenho térmico e energético das mesmas. O Brasil já possui, desde 2005, uma norma de zoneamento climático, a NBR 15.220, parte 3. Esta norma propõe um zoneamento com 8 zonas e foi bastante criticado ao longo dos anos, por alguns motivos que são fáceis de identificar nessa figura. A Zona 8, que abrange a região amazônica e toda a costa do país até Vitória, é bastante longa, traz climas muito conflitantes, os climas do litoral brasileiro, principalmente o litoral do Nordeste, mesmo na região do Espírito Santo, são bastante diferentes dos da região amazônica. Na região sul existe uma pouca diferenciação de áreas muito frias ao longo da Serra Gaúcha, no interior de Santa Catarina. Então existem inconsistências tanto na parte quente quanto na parte mais fria do país. Na área de transição, onde ocorrem grandes aglomerações urbanas, existe uma fragmentação muito grande, é difícil identificar certos padrões. Mas esse zoneamento foi um grande avanço para a época e fruto de um trabalho hercúleo dos pesquisadores, feito com dados climáticos muito reduzidos. Ao longo dos últimos 20 anos, a disponibilidade de dados climáticos aumentou bastante, o que permite revisar o zoneamento climático, mas principalmente os métodos de zoneamento evoluíram significativamente. Os mapas apresentados nessa proposta estão disponíveis na descrição do vídeo. O que podemos ver aqui é um Story Maps, que é uma forma de comunicar mapas que é possível de ser feito no ArcGIS, onde diversos mapas e textos são colocados em sequência para facilitar que o público em geral e pesquisadores entendam melhor e se familiarizem com essa proposta. A proposta apresenta 10 zonas climáticas para o Brasil, que nós podemos ver rapidamente aqui. O problema na região sul é resolvido, o litoral é dividido em 2 zonas e essas 2 zonas são separadas da zona da região amazônica. A área de transição é melhor definida com uma zona específica para a região de São Paulo, Florianópolis, e que abrange algumas áreas de maior elevação à medida que nós nos aproximamos do Equador, e uma ampla região seca, que já era representada na norma 15.220, parte 3, mas que tem uma fragmentação muito menor aqui e uma justificativa para o desenho dessas áreas que é mais clara. Esse zoneamento é fruto não de uma mera análise de algumas variáveis climáticas, uma análise bastante simplificada, como é feito de maneira geral, mas de uma análise detalhada para cada um destes pontos, que são 298 localidades, de como uma edificação típica, uma casa, se comportaria em cada um desses locais, se ela fosse construída com diferentes materiais de construção. Então, para cada um desses pontos do mapa, foram feitas dezenas de simulações para uma mesma geometria, mas considerando componentes construtivos diferentes. E o que nós vemos aqui são pontos agrupados por desempenho do edifício. Os dados são agregados não pela variável temperatura, radiação, umidade, ventos, mas pelo impacto que todas essas variáveis de forma combinada têm em um edifício típico. Então, o ponto central do zoneamento, mais do que o desenho das zonas, que nós podemos ver aqui, são esses pontos que nos permitem identificar que uma mesma estratégia construtiva aplicada nesses pontos vai ter um impacto semelhante, o que facilita a criação de políticas para melhoria do desempenho energético dos edifícios, sabendo que se você recomenda um componente construtivo ou uma certa técnica para uma localidade, isso terá um impacto parecido nos demais pontos que foram aqui zoneados. É importante a gente salientar que isso não é um procedimento perfeito, é um grande avanço em relação a usar apenas os dados climáticos, mas os dados climáticos ainda têm grandes inconsistências. Podemos ver, quando damos um zoom no mapa, que existem pontos muito próximos com classificações discrepantes, porque às vezes um desses pontos, os dados climáticos, são menos confiáveis do que no outro. Um exemplo excelente é Campo Grande, que num dos arquivos climáticos que é disponível para Campo Grande, tem um desempenho parecido com o de Porto Alegre, o que não tem nenhuma explicação física, geográfica, e é claramente um dado a ser ignorado. Então existem alguns pontos dessa maneira ao longo do zoneamento. Podemos ver um outro aqui próximo a Manaus, onde existe um ponto extremamente quente, na mesma categoria de Teresina, rodeado por outros pontos que são todos classificados numa outra zona. Então esses pontos espúrios na classificação, foram ignorados e o desenho das zonas, ou seja, a extrapolação entre estes pontos, vejamos aqui no caso do Acre, estes pontos e
esses pontos e onde se localiza a linha aqui foram feitos por meio de análises de outras variáveis climáticas, topografia e principalmente pela discussão com dezenas de pesquisadores ao longo do país. Cada um dos mais de 5.000 municípios brasileiros foi analisado individualmente com pesquisadores com conhecimento do local, dezenas desses pesquisadores que se voluntariaram para analisar diferentes versões preliminares desse zoneamento. O Stories mostra cada uma das zonas em detalhe e mostra as zonas de maneira geral, mas antes de passarmos para os mapas, é importante que a gente olhe o desempenho dos edifícios em cada uma dessas zonas e como esse desempenho se traduziu em zoneamento. O que nós temos aqui é para uma dessas configurações da casa típica, com certas paredes, telhado e aberturas, a carga de resfriamento térmico em kWh por metro quadrado ano para essas residências. Vemos, por exemplo, que a zona 1, que é a mais ao sul do país, tem a menor carga de resfriamento, e a zona 10, na região de Teresina, é a que tem a maior carga de resfriamento, 5 vezes maior do que a encontrada, por exemplo, em Curitiba, 6 vezes maior. O que nós notamos é que à medida que nós vamos da zona 1 a 10, essa carga cresce, mas que diversas zonas têm cargas similares de resfriamento. Isso porque outros aspectos do desempenho dessas zonas foram utilizados para diferenciar essas duas zonas. Vejamos, por exemplo, o caso da zona 2 e 3, que tem cargas de resfriamento bastante similares. A zona 2, Porto Alegre, Alegrete, Juiz de Fora, e a zona 3, a região de São Paulo, Campinas, Florianópolis, no litoral de Santa Catarina, chegando até alguns pontos no norte de Minas e no sul da Bahia, regiões de maior altitude. O que diferencia essas duas zonas pode ser visto no próximo box plot, onde nós vemos que a zona 2 possui uma carga de aquecimento significativa, enquanto a zona 3 não tem nenhuma carga de aquecimento. Então, em termos de resfriamento, as zonas 2 e 3 são bastante parecidas, mas elas são bastante diferentes em termos de aquecimento. Nós utilizamos 5 variáveis de desempenho, 5 indicadores de desempenho para zoneamento, ou seja, para um edifício com ar-condicionado, a carga de resfriamento, para um edifício com aquecimento, a carga de aquecimento, para edifício sem ar-condicionado e aquecimento, as horas de desconforto por calor e frio, e para os edifícios também sem aquecimento, o risco de crescimento de mofo nessas localidades. O risco de crescimento de mofo nos permite capturar o impacto da umidade no edifício e outras coisas que vão ser relacionadas com umidade, como, por exemplo, uso de ventilação noturna, carga latente para ar-condicionado e afins. E aqui nós vemos que várias das zonas que pareciam bastante em termos de resfriamento, como as zonas 4 e 5, 6 e 7 e 8 e 9, têm desempenhos bastante diferentes com relação à carga de mofo. 3 zonas úmidas, 2 ao longo do litoral do país e uma na região da floresta amazônica, que desce até o Pantanal, e 3 zonas secas no interior do país, nas zonas mais altas, e uma última zona, que é a zona extremamente quente, onde existe até uma certa amplitude maior de risco de mofo, mas que ela está bastante destacada quando nós observamos a carga de resfriamento dessas edificações. O que a gente vê aqui, em cada um desses box plots, a carga, a parte colorida, representa 50% dos casos, 25% dos casos aqui, 25% dos casos aqui, ou seja, uma sobreposição muito pequena entre essa zona e essa. E se olharmos, por exemplo, as zonas 3, as zonas 5, úmida, no litoral, Santa Catarina, Rio de Janeiro, norte do litoral de São Paulo, e zona 7, da Bahia até a parte onde o Oceano Atlântico faz a transição para a parte mais norte do litoral do Brasil, tem uma sobreposição mínima entre esta zona e essa, e uma sobreposição mínima entre esta zona amazônica e a zona do Nordeste. Então esse é um grande avanço dessa proposta, porque diferente da proposta atual da norma, a região do Nordeste, do litoral do Nordeste e a região amazônica, ou as regiões do norte do país e a região amazônica não estão mais na mesma zona, porque elas têm diferenças de carga de resfriamento significativas. Nós estamos falando aqui em torno de 200 kWh por metro quadrado ano contra 240, ou seja, uma carga 20% maior, o que se traduz em propriedades construtivas diferentes para essas construções. Então, esse é o sentido dos pontos quando eles foram classificados, alguns deles com classificações espúrias, porque os dados climáticos não são adequados, e foram desconsiderados nisso dentro de uma discussão com os especialistas locais. Então, no overview dessas zonas, temos a zona 1 e 2 ao sul do país,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e alguns pequenos núcleos destas zonas em regiões mais altas serranas do Rio e de São Paulo. Depois nós temos uma zona de transição, a zona 3, que abrange áreas de baixa altitude próximas ao nível do mar, saindo de Florianópolis e indo até o começo do litoral de São Paulo. Aqui numa região a 700 metros acima do nível do mar, onde está São Paulo, e áreas próximas a São Paulo. E à medida que nós vamos para Minas e até o sul da Bahia, essas altitudes vão ficando cada vez mais elevadas. Então existe uma compensação mais próxima do Equador, com mais sol, temperaturas mais altas, mas a altitude compensa isso e temos um desempenho parecido. Falar que o clima de uma região no sul da Bahia é igual ao clima de Florianópolis, de fato não procede, são climas diferentes. Mas o que nós podemos dizer é que o edifício colocado em Florianópolis e colocado aqui vai ter um desempenho muito parecido. E quando nós aplicamos uma medida de conservação de energia, uma política de redução de energia dos edifícios, a mesma medida aqui e aqui terão um impacto parecido, o que permite que essa zona seja usada para efeitos de projeto e de política energética. Óbvio que cada ponto tem o seu microclima e as suas peculiaridades, mas como ferramenta de política energética, esse zoneamento ele oferece uma solução que é robusta, que vai dizer que esse edifício e o edifício aqui terão desempenhos parecidos e que, portanto, a gente pode exigir a mesma coisa em termos de parede, cobertura, aberturas e afins. Depois da zona de transição, nós temos as zonas quentes e secas, 4, 6, 8 e 10, as zonas pares, que abrangem Belo Horizonte, Brasília, nas áreas mais amenas, e o começo do interior de São Paulo. Depois a zona 6, que faz uma transição, interior de São Paulo, Mato Grosso, áreas do Planalto Central e algumas áreas do Nordeste. A região 8, que é a mais quente destas regiões quentes e secas, e a zona 10, que é extremamente quente e tem uma carga de resfriamento muito maior. Esta linha que nós também vemos na proposta atual da 15220 parte 3, um pouco deslocada em relação a dessa proposta, ela é muito clara quando a gente observa a topografia do país, porque a topografia está altamente relacionada com as variações climáticas e, portanto, nós podemos usar os dados de topografia junto com os especialistas locais para analisar esta proposta e desenhar a fronteira entre cada uma das zonas, usando os pontos que foram classificados. E, por fim, as zonas 5, 7 e 9, que hoje estão praticamente juntas na 15220, parte 3, e que agora são separadas em zonas bem distintas, onde existe uma diferença de 20% em termos de carga de resfriamento de uma zona para a seguinte, apesar de serem todas elas úmidas e quentes. Em especial, a diferença entre a zona do Nordeste, do litoral do Nordeste, aqui de Salvador até Recife, Natal, e a região amazônica, Belém, Fortaleza e São Luís, é de que o vento disponível nessa região ele tem um impacto enorme não só nos edifícios naturalmente ventilados, mas também nos edifícios com ar-condicionado, porque o vento remove o calor da superfície dos edifícios de uma maneira mais efetiva, o que faz com que mesmo edifícios com ar-condicionado tenham uma carga 20% menor nessa região do que teriam na região amazônica. O Stories conta em detalhe cada uma das zonas, dá indicadores climáticos sobre elas e mostra mapas de topografia em relação aos pontos. Eu vou mostrar apenas um exemplo aqui para a zona 1, que é a zona muito fria e levemente quente. Muito fria porque é a zona mais fria do Brasil, dizer que é muito fria de fato é um absurdo, tem regiões muito mais frias no mundo, e levemente quente, o que até é um contrassenso, porque a carga de resfriamento é muito maior do que a carga de aquecimento. Mas para as pessoas que moram nessa região, o frio tem um grande impacto no desempenho do edifício, na percepção de uso do edifício, e, portanto, nós demos esse nome de muito fria. Essa região abrange a parte mais alta do Rio Grande do Sul e do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a parte aqui dos Pampas, próximo ao Uruguai, e esses pequenos núcleos nas regiões serranas de São Paulo e do Rio de Janeiro. E se você acompanhar o Stories, o link está na descrição, você pode ver com mais detalhe variações de PIB ao longo do território. Houve uma preocupação para que as zonas tivessem tamanhos e representatividades no PIB compatíveis, de tal maneira que a indústria da construção civil pudesse se dedicar a produzir soluções para cada uma dessas zonas, que merecem componentes construtivos diferentes. Tem uma zona muito pequena, acaba sendo um contrassenso para a indústria da construção, e tem uma zona que é muito grande também é um problema, porque
a mesma estratégia vai ter desempenhos diferentes ao longo dessa zona. No Stories a gente vê também as principais cidades de cada uma das zonas. Aqui no Rio Grande do Sul, nessa zona 1, nós temos a região de Pelotas, que tem uma representatividade alta no PIB. Em vários dos mapas é possível ver uma legenda em relação ao dado que está sendo mostrado. As partes de Curitiba, Passo Fundo, Caxias do Sul, todas nessa zona mais fria, onde aquecimento pode ser necessário, ou um isolamento maior do edifício capaz de resolver a maior parte dos casos. Região de Nova Friburgo, no Rio, e a região de Campos do Jordão, em São Paulo. O que esses mapas interativos desse Story também mostram é a relação entre os pontos utilizados para simulações, os pontos para os quais nós temos confiança quanto à classificação, e o desenho da zona em relação à topografia do local. Então, nós podemos observar aqui que o desenho dessa zona ele é feito de uma tal maneira que ele observa e obedece às variações de topografia do território, e novamente foi discutido isso com dezenas de especialistas locais. Então, locais onde existe pouco dado, como aqui, e que esse ponto poderia, a princípio, ser classificado na zona 1, na zona 2, ou até nas zonas quentes e secas aqui, já do norte do Paraná, Londrina. Ao observar a topografia, nota-se que, por exemplo, o ponto de Londrina, que está na zona quente e seca, está numa altitude muito menor do que esses pontos todos mais frios. Então, o uso de outros mapas de variáveis climáticas, mas em especial da topografia, e nas discussões com os especialistas com conhecimento do local, nos permitiu desenhar essas zonas de uma maneira mais efetiva, lembrando que os pontos sem dados, em geral, são pontos com menores aglomerações urbanas e que têm um menor impacto econômico caso o zoneamento seja impreciso ali. O mesmo ocorre aqui, apenas 3 pontos na zona 1, mas não há dados para esse local. Então, ao observar os dados de topografia, nota-se que não existe uma diferença de topografia significativa entre esses pontos. Porém, em conversas, em discussões com os especialistas com conhecimento do local, decidiu-se por estender essa área até este ponto, de tal maneira que pegasse essas regiões mais elevadas e afins. Existe uma incerteza no desenho das zonas em relação às áreas sem pontos. Existem técnicas de interpolação dos dados climáticos, mas essas técnicas de interpolação promovem erros de até 2 graus, dado interpolado, 2 graus Celsius na temperatura média. Se a gente pensa que essa é a diferença entre uma zona e outra, nós julgamos que foi mais adequado fazer a análise com base nos especialistas e na análise local de cada topografia e dados climáticos, município a município, do que confiar no mecanismo de interpolação que tem um erro maior do que a diferença entre as zonas. Ainda em termos de zona 1, apenas como exemplo, e dados climáticos, esse gráfico mostra que existe uma grande variação, que estão todos os dados usados em todos os pontos da zona 1, plotados ao longo de um ano, 8.000 horas, com variações de 0 graus, aproximadamente, até 30 graus, 30 e poucos graus de pico. A linha vermelha mostra a média de cada um dos dias, e as duas linhas cinza escuras mostram 5% e 95% dos dados, ou seja, descartam os 5% mais elevados e os 5% mais baixos. Então, o que a gente vê é que existe uma alta variação entre cada um dos pontos dentro de uma própria linha, entre as diversas linhas, mas se olharmos todos os dados climáticos utilizados e compararmos apenas a temperatura de bulbo seco média dessa zona, o que a gente consegue fazer é olhar agora a zona que a gente já definiu e entender quais são as variáveis climáticas que mais comunicam o que seria essa zona. Então, por exemplo, no caso da zona 1, praticamente todos os pontos têm temperaturas médias anuais abaixo de 18,8 graus. Existem alguns pontos na zona 2 que têm uma temperatura mais baixa, porque, como a gente já comentou, o zoneamento leva em conta não apenas a temperatura média anual, mas as variações de temperatura ao longo do dia, radiação, umidade, ventos. Então, utilizar apenas a variável climática não é uma boa solução. Mas para comunicar isso para a comunidade científica e para a indústria da construção, isso pode ser uma alternativa válida. Então, de maneira geral, uma aproximação, podemos dizer que os pontos da zona 1 são aqueles pontos que têm as temperaturas médias mais baixas do Brasil, em geral abaixo de 18,8 graus. O Story cobre as demais zonas. Além disso, na descrição você tem acesso a um relatório completo mostrando como foi feito o zoneamento, todas as análises, mapas no Google Maps
e um mapa interativo feito no ArcGIS e disponível também online, que mostra os mapas de topografia, temperaturas, radiação e demais dados que foram utilizados nas discussões com os especialistas.